Bem-vindos a mais um programa Madel Lado a Lado. Este programa que está com vocês aí de casa, de terça e de quinta-feira às 8 da noite. Eu venho aqui com o maior carinho, em nome da Madel, receber um profissional sempre aqui dedicado a trazer um tema muito comum e que vai ajudar você em casa, você que está construindo ou você que está reformando. Este programa é cheio de dicas para vocês. E eu já vou pedir para quem está em casa, nos acompanhando pelo Facebook, para compartilhar o nosso programa, porque eu tenho certeza absoluta que, olha, vai render de dicas. E eu recebi aqui, gente, várias apresentações, ou seja, ela estudou muito para falar deste tema. Eu escolhi esse tema porque eu sou curiosa e eu sempre pergunto para vocês lá no meu Instagram, né, o que vocês gostariam de assistir aqui. E aí eu decidi escolher a evolução dos banheiros. Como será que era antes? Como que está agora? Será que é fácil reformar um banheiro? Nossa, nós vamos aprender tudo aqui. E eu vou receber ela com muito carinho. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada pelo convite. Que prazer ter você aqui. Obrigada. Sempre tenho uma curiosidade. Como será que a Larissa começou a carreira dela? Conta para nós, Larissa. Então, primeiramente, boa noite para todos que estão em casa. Queria agradecer muito pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Larissa, sou arquiteta urbanista, formada pela Unip. Eu sou formada há mais ou menos 2 anos e meio. Comecei a fazer estágio um pouco antes de me formar. Após a minha formação, continuei trabalhando nesse escritório de arquitetura. E em um ano estando nesse escritório, decidi seguir carreira solo. Então, fui e arrisquei sozinha. Aí comecei oferecendo um projeto para os amigos, né? Vi um casal de amigos comprando um apartamento, perguntei para eles se eles não precisavam de uma arquiteta, até disse que poderia fazer um valor legal, né? Para começar ali a carreira e ter um portfólio. E a partir disso que foi crescendo, né? Eles foram me indicando e assim, graças a Deus, hoje em dia tenho uma demanda muito boa, né? E foi assim. Que maravilha, como é gostoso sabermos a história dos profissionais. Por isso que quando eles vêm aqui, eu faço questão que eles falem primeiro, porque esse programa é para também incentivar quem está em casa. E olha, você já falou algo que muito me admirou, que é o que? A ousadia. Ela ousou ter o escritório dela sozinha, colocou as caras, né, como chamam. Isso mesmo. Ela ofereceu primeiro para os amigos e depois um foi indicando o outro. Gente, como isso é bom, né? Acho que a nossa rede de apoio, a primeira rede de apoio que nós temos é a família. Tem alguns amigos que também são vira família, né, Larissa? E que bom ter essas pessoas. E aquela história, né? O não você já tem, então... Perfeito. Ninguém vai conhecer o seu trabalho se você não oferecer ele também. Excelente, ousada. Que bom. E aí, gente, quando a gente fala de evolução dos banheiros, a primeira curiosidade que vem na minha cabeça, que eu estou aqui para aprender, como vocês, é o que era bidê, o que é bidê, no que se transformou o bidê. Eu já pensava que o bidê era uma coisa, a Larissa já me explicou que é outra, então nada melhor do que ela explicar para a gente. Então, o bidê, basicamente, ele tem um formato de vaso sanitário, que ele ficava antigamente ao lado do vaso sanitário, e nele tinha uma duchinha que fazia a limpeza, né, das partes íntimas. Ele originalmente foi criado na França, então, naquela época, ele era um objeto assim, para as pessoas ricas, né? Com o passar do tempo, ele foi barateando, né? Então, passou a todas as pessoas poder ter acesso a esse bidê. Muitas pessoas se confundem e acham que a ducha higiênica, que é aquela mangueirinha que fica do lado do vaso, se chama bidê, mas é uma ducha higiênica. Tem a mesma funcionalidade, né? Mas é uma ducha higiênica. Sim. Gente, a Larissa falando aqui agora de bidê, né? Contando um pouquinho da história, a gente lembra tanto como todas as pessoas, todas do mundo inteiro, merecem o saneamento básico.
o mínimo que é ter um banheiro. E a gente vê que muitas pessoas ainda não têm um banheiro. Então, assim, fica a dica aí, olha, para os nossos políticos, saneamento básico. É o principal, né, Larissa? É verdade. É exatamente. É o mínimo, né, que a gente espera de um ser humano, e assim, né? a criação do banheiro se deu justamente por um problema de saúde pública, né? E assim, acho que hoje já deveria ter essa preocupação maior, assim, com as pessoas de baixa renda e tudo mais. Mas ainda não há, né? Verdade, porque é algo que é fisiológico, né? Não tem como a Exato. gente falar que não seja, Exato. né? Todos nós somos humanos Muitas e temos as doenças se necessidades originalizam fisiológicas. disso. Sim. Olha que importante. Quando a gente fala de evolução, o que mais te marcou assim na evolução dos banheiros? Que você fala assim, Gi, tem algo que é chocante. Bom, que antes era público, tínhamos que usar todos juntos. Imagina você ter que fazer Olha. suas necessidades com pessoas te olhando. E hoje temos, assim, tanta tecnologia que existem vasos sanitários que até esquentam, assim, para você sentar nele e fazer suas necessidades ali. Então, isso me marca bastante, é muito surpreendente, a tecnologia, assim, se envolvendo até no meio, até nos banheiros, sabe? Eu acho muito louco isso, como a tecnologia vem avançando cada vez mais. É verdade. E essa questão que você falou de acessibilidade é muito importante. Dificilmente a gente não vai em um lugar público que não tenha um banheiro. Exato. Não é verdade? Exato. Então, assim, olha como virou um ambiente de que surgiu realmente para ficar e teve a evolução. Então, Cezinha vai colocar a primeira foto para nós, mostrando aí um pouquinho do que a Larissa trouxe. Então, eu trouxe essa imagem, é uma casa de banho. Na Grécia Antiga, né, e na Roma Antiga, os banheiros eram públicos, então as pessoas iam até esse local para tomar banho, mas era também um local onde eles socializavam, né? Então não era só um local para tomar banho, também era um local de lazer, de socializar e para conversar, né? A fofoca. Olha que incrível, gente. Nossa, se você para pensar, né, um banheiro desse jeito... Todos tomando banho juntos. Eu não ia achar ruim, não, porque eu não tenho problema com nudez, não, graças a Deus. É como se fosse um clube hoje, né? Sim, mas quem tem dificuldade para ir no banheiro mesmo não iria, meu Deus, como que vai? Não, é verdade. Não tem jeito. É verdade. Que incrível conhecer. Você trouxe essa foto e ela, assim, mostra muito que evolução, hein? É. Porque hoje, quando se fala em banheiro, tem gente que tem até vergonha, né? Ai, vou ao banheiro, nossa... Eu vou ao toalete, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre toalete, mas assim, é incrível como as coisas mudam, né, Larissa? É muito incrível mesmo. Cezinha, coloca a próxima foto pra gente. Olha isso, gente. Olha, esse daí eram as latrinas, né? Onde as pessoas se reuniam e utilizavam... não é um vaso sanitário, era uma pedra que tinha um buraco, assim, então a pessoa usava ali e fazia suas necessidades. E é interessante como os romanos, assim, eles tinham uma certa inteligência, porque aí você já começa a ver o sistema de esgoto, né? Porque ali passa uma água que ele leva para um sistema de esgoto. Então é interessante também ver isso, como que os romanos eles eram inteligentes, assim. Porque nas próximas imagens eu vou explicar isso. A gente perde um pouco esse sistema de esgoto e depois volta com esse sistema de esgoto. Como nessa imagem, teve uma crise, né, que foi a peste negra, então os banheiros públicos já não podiam ser utilizados, né? Então começou essa ideia de trazer o banheiro para dentro de casa, né? Antes o banheiro era na rua, era público, e começou essa ideia de trazer para dentro de casa. Então era um pouco improvisado, né? Era um buraco no chão, como a gente pode ver ali naquela primeira imagem, onde eles faziam necessidade e o serviçal ia ali embaixo e limpava ali os dejetos. Mas muitas vezes o fedor retornava e era um fedor ali na sala. E também o banho, né, veio também para dentro de casa, com a banheira de madeira. Eles esquentavam a água em panelas. Sim. Enchia ali a banheira e levavam elas para próximo da lareira. Então, eles tomavam banho ali próximo da lareira para manter aquecida também.
muitas vezes uma mesma família utilizava essa água, todos utilizavam a mesma água, sabe? Então também era um problema assim de higiene. Assim, tinha higiene, mas não tanto quanto a que temos hoje, sabe? Olha, isso, gente, da evolução que nós estamos mostrando hoje dos banheiros, faz com que a gente tenha até um pouco mais de calma, né? Porque a gente fica muito ansioso com a inteligência artificial, como que vai ser isso? Ah, construir por robôs. Se a gente olhasse para essa figura, antigamente, eu tenho certeza que eles pensavam assim, jamais, aliás, pensariam de como seria hoje. E olha como é bom, né? Então, assim, nada vem para mal, né? Eu penso sempre isso, né? Se você for avaliar, tudo vem para, assim, tornar o dia a dia mais fácil. Que bom. Hoje eu estou recebendo ela, Larissa. Estamos falando sobre a evolução dos banheiros. A gente vai só tomar uma aguinha. Continue nos assistindo e a gente já volta. Chegou a hora de construir e você ainda não sabe por onde começar? Que tal dicas sobre o que você não deve fazer? Anote tudo e mãos à obra. Falta de planejamento. Um cronograma adequado evita gastos inesperados, atrasos e insatisfações com o resultado. Não ter um projeto. Com um projeto de construção, sua obra não corre o risco de um resultado inesperado. É possível evitar erros e minimizar possíveis imprevistos no decorrer da obra. Escolha errada dos materiais. Isso pode causar atrasos, problemas funcionais, estéticos e muita dor de cabeça. Escolha fazer sua obra com profissionais especializados na compra de materiais que ofereçam o maior custo-benefício. Tentar construir sozinho. Caso você não seja da área de construção, deixe o seu sonho nas mãos de profissionais qualificados que sabem técnicas que serão importantes para o resultado final. Não se envolver na obra. Apesar dos profissionais cuidarem de tudo, participe da obra acompanhando e expondo a sua opinião. Afinal, é a realização do seu sonho e da sua família. Faça parte de cada momento. Gostou das dicas? Deixe seu like. Conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Às vezes, não sabemos qual o momento certo para investir em uma reforma. Por isso, preparamos essa lista com 4 sinais de que você precisa reformar. Caso se encaixe em algum deles, mãos à obra. Reparos. Atenção para os problemas de estrutura como infiltração, falha de instalação ou pintura descascando. Com os reparos necessários, sua família fica mais segura. Acabamentos. Com o tempo, é natural o desgaste e perca de eficiência de alguns acabamentos como azulejos, pisos frios e esquadrias. Precisar trocá-los é um outro sinal de reforma. Decoração e arquitetura. Enjoar daquele estilo de decoração ou ter uma arquitetura ultrapassada pode ser um outro indício de que está na hora de repaginar a sua casa. Estilo de vida. Mudanças importantes na sua vida também refletem na sua casa. O nascimento de filhos, por exemplo, é um sinal de que a sua casa precisa se adaptar. Gostou das dicas? Deixe seu like, conta pra gente o que achou e compartilhe com alguém. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Qualidade e segurança. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Vai construir ou reformar, Madel é o seu lugar. Variedade de produtos de primeira. Construindo ou reformando, é Madel. E hoje estou aqui recebendo no nosso estúdio, na TV Mais, Larissa, ela que é arquiteta, está contando tudo sobre a evolução dos banheiros. Um assunto bem curioso. Nossa, eu estou aqui que estou achando o máximo, porque ela trouxe muita história. E quando você vai ver a realidade de antigamente, nossa, você começa a agradecer tanto por hoje. Então vamos continuar com o nosso bate-papo com ela, Larissa. Obrigada. Então, continuando,
Então, antigamente, né, as pessoas utilizavam as banheiras para tomar banho. Ainda não tinha essa ideia de um cômodo, do banheiro ser um cômodo, né? Era apenas uma sala ali onde as pessoas utilizavam. É curioso que aquela imagem que eu mostrei, que a pessoa utilizava aquele buraco que descia, eles chamavam de guarda-roupa. Olha, guarda-roupa? Isso, guarda-roupa. E assim, as famílias utilizavam a mesma água para tomar banho, assim, então ainda assim havia um problema de saúde, né? Sim, nossa, muito sério. Cezinha, coloca pra gente a próxima imagem, que essa é bem, olha, o exemplo total, né? Aí a gente pode ver a banheira próximo da lareira, como eu havia dito, Olha. que era a lareira, ela ajudava a manter a água aquecida, para que toda a família pudesse utilizar ali a água durante o dia. E assim, era bem menos frequente os banhos, né? Hoje, assim, tem pessoas que tomam no mínimo 2 banhos por dia, né? E naquela época não, era uma vez por semana, era bem menos frequente, até porque, né, não era tão gostoso como é hoje, né? Sim. E se você reparar ali também tem um espelho. Começa a entrar o espelho, assim, a ideia do espelho no banheiro, né? Claro que ali não é um banheiro, é uma sala, como eu disse, mas começa a entrar essa ideia de espelho. Nessa época, o espelho era um artigo, assim, de luxo. Tanto que a gente tem nessa época espelhos mais com adornos, mais trabalhados, mais chiques, assim. Que incrível, né? Saber toda essa história. E tem mais olha essa foto, gente, eu não acreditei nessa foto. Essa daí já Meu é Deus. no século XVII. No século XVII já começou-se essa ideia de assento, né, para você poder fazer suas necessidades. Então, criaram essa cadeira com um pinico ali, né, e a pessoa fazia sua necessidade, depois o serviçal, né, retirava o pinico, fazia a limpeza. Era uma cadeira para a família utilizar. Então, por exemplo, você queria ir no banheiro, o serviçal ia até seu quarto e levava a cadeira para você utilizar. O piniquinho. Um pinico. O piniquinho, olha, um pinico. gente, que incrível, né? Larissa, tem uma pergunta aqui para você. Qual a diferença do lavabo para o banheiro? Que fica mais evidente, assim, Gi? Aqui é o lavabo, aqui é banheiro. Conta pra gente. Então, basicamente, a diferença é o lavabo não tem chuveiro e o banheiro, ele possui chuveiro, né? Mas assim, para mim hoje, o lavabo, ele se tornou uma peça assim de ostentação para as pessoas, né? Por ser assim um cômodo da sua casa que fica numa área comum, onde a visita vai utilizar, as pessoas hoje estão caprichando mais nos banheiros, né? Utilizando mais novos materiais, novos estilos, novos designs. Você vê que o lavabo evoluiu completamente. O banheiro também evoluiu muito. E assim, até no lavabo, assim, se tornou evidente, assim, materiais diferentes. Tipo, o espelho, assim, um espelho trabalhado, com iluminação, um lustre. Estão utilizando até lustre dentro do lavabo. Olha. Então, ficou um ambiente, assim, de ostentação, parece. E tem alguns ambientes que, inclusive, estão instagramáveis, né? De restaurantes. Sim, exatamente. Eu vou te contar uma curiosidade minha. Eu adoro. Vou em restaurante, eu tenho que ir no banheiro. Aquela selfie no banheiro, Eu tenho que ir no né? lavabo. Não, eu tenho que conhecer o lavabo, porque, como você diz, né? Eles estão tão atuais, diferentes, que você quer ir lá ver, né? Nossa, como é que será que é aqui, né? E por ali você já vê como que é o restaurante, tudo, a alegria. Você sente tudo, né? Exatamente. Eu tô E é incrível, amando. assim, como que... Às vezes eu vou em alguns restaurantes, assim, como eles trazem a biofilia, assim, também pro lavabo, sabe? Utilizam materiais completamente diferentes, utilizam até mesmo plantas e utilizam da iluminação para favorecer aquilo, sabe? Então, eu também, assim, eu gosto muito de fazer projetos de banheiro, gosto muito de fazer projetos de lavabo. E para mim também, o lavabo é um ambiente bem importante e bem ostentoso também. Então, sempre Sim. quando eu vou fazer um projeto de um lavabo, eu gosto de caprichar. Ai, que bom. Então já fica mais uma dica aí, olha, quem está em casa, né, Larissa, que quiser reformar o banheiro, colocar essa parte de biofilia, que é trazer a natureza para dentro do banheiro, do lavabo,
no lavabo fica muito bom, como a Larissa já falou. E tem mais uma perguntinha aqui para a Larissa, não vou deixar de fazer. Quero reformar meu banheiro. Estou lá em casa, apartamento, chácara, quem está nos assistindo. Precisa de um arquiteto para reformar só o banheiro? Ah, com certeza. Precisa? Eu acho que o arquiteto é indispensável na hora de uma reforma de banheiro. Por quê? O arquiteto tem conhecimentos técnicos para isso, tem conhecimento de materiais que são apropriados, né, para banheiros. Também pode fazer um bom planejamento, né, para o banheiro, pensando na sua necessidade, no que você precisa, juntando a funcionalidade com a estética e não fazendo algo improvisado, sabe? Seria algo bem pensado, bem planejado e funcional. Com o uso também de materiais que não vão te dar tanta manutenção, sabe? Entendi. Cezinha, tem mais fotos? Coloque para nós, que eu quero ver esses projetos lindos também da Larissa. Esse é o famoso banheiro da vovó, né? Nossa! No século XX, assim, foi onde começou a ideia de que o banheiro era um cômodo pertencente da casa. Então, se tornou algo importante para o nosso dia a dia. Sim. Então, o início dos banheiros se deu assim. Tínhamos a banheira, o bidê, né, como já conversamos, ao lado do vaso sanitário. Muitas pessoas já viram, com certeza, esse banheiro, talvez na casa da sua avó, na casa da sua mãe, na casa de algum parente. E ele sempre era planejado ao lado da cozinha, e era apenas um banheiro, né, para a casa inteira, para toda a família utilizar, e planejava ao lado da cozinha para aproveitar a mesma infra de hidráulica da cozinha. Inclusive, eu acho bem interessante isso de você, na hora do planejamento de um banheiro, na hora que você for construir uma casa do zero, você pensar nessa hidráulica, pensar na hidráulica do banheiro, tentar trazer as hidráulicas, né, desses ambientes que necessitam de hidráulica para perto. Esse banheiro foi um boom, assim, na época É da minha família, isso aí. dos anos 70 e 80, né? Eram os banheiros coloridos, E bem chamativos. rosinha, né? Olha, gente do céu. Aqueles azulejos desenhados, né? Os vasos sanitários verde, cor de cerâmica, né? Marcou bem essa época. Foi a época dos exageros, né? Sim, muito, né? Diferente. Das colors. E aqui eu trouxe uma imagem de lavabo para explicar quando, após, né, essa época que só havia um banheiro para casa, houve uma preocupação em trazer o banheiro para o quarto, em trazer o banheiro para, por exemplo, o casal tinha o seu banheiro, o filho tinha o seu banheiro, então houve a introdução da suíte na casa. Então começou a ter mais banheiros na casa, porém casas menores. Então surgiu o lavabo, né, que é um banheiro para uso comum, como eu já expliquei antes, e começou a ter mais banheiros na casa, então foi pensado no lavabo para uso comum. Perfeito. E aí eu trouxe essa imagem também para falar que aí nessa época também surgiu a preocupação nos acessórios de banheiro. Essa imagem de um projeto meu já é um pouco mais moderna, né? Já são acessórios mais modernos do que daquela época, mas eu trouxe para ilustrar, para a gente ver como o design também dos acessórios de banheiro evoluiu, né? Hoje temos nicho iluminado para colocar o shampoo, temos toalheiros que saem do teto, enfim, temos uma infinidade agora de acessórios e cores de acessório, né? Aí também eu trouxe uma torneira para explicar um pouco que nos anos 2000 houve uma preocupação com o meio ambiente, né? Com o aquecimento estufa, né? Toda aquela preocupação em economia de água, enfim. Surgiu essa preocupação também nos acessórios de banheiro. Surgiu essa ideia de torneira com o sistema de arejamento, onde é aplicado ar na água e ela economiza muito mais água. E também essa torneira, se você perceber, é uma torneira inteligente, que você passa a mão e ela aciona sozinha. Então também eu trouxe essa imagem para mostrar
a funcionalidade, a estética e a tecnologia associada. Perfeito. Aí esse banheiro também, se vocês separarem no chuveiro, Nossa. é um design bem diferente, né? Lindo. Então, é para ilustrar a preocupação também da indústria, né? Nesse quesito em economia de água, né? Porque também nos chuveiros foram aplicados essa técnica de ar na água. Mas também a preocupação que eles têm agora em transformar o seu banho num momento de relaxamento, né? E é muito louco como a gente pode perceber que lá no início, quando tinha casas de banho, eles utilizavam o banho para relaxar. Sim. E agora a gente volta com essa mesma ideia de utilizar o banho para relaxar. Que maravilha, né? E hoje em dia tem chuveiros assim que tem cromoterapia e tem uns que saem até som. Olha. Então você toma aquele banho ouvindo música. Esse daí é um vaso sanitário, inclusive na revestida esse ano foi um boom, assim, Sim. Os vasos sanitários também vieram com essa preocupação, né, de economia de água, tem uma vazão menor, mas também associado à tecnologia. Esse vaso sanitário, quando você entra no banheiro, ele abre sozinho, ele esquenta o assento, você senta com o assento quentinho e ele também faz a limpeza íntima. Perfeito. Gente, que incrível! Nossa, quanto assunto diferenciado sobre essa evolução dos banheiros. Larissa, que demais! Eu Obrigada. amei assim, porque a forma como você explicou pra gente, nossa, nos levou lá atrás, nos trouxe pra frente, fez a gente querer mais, e é para isso que tem esse programa. E tem um momento aqui no nosso programa que é mais do que especial, onde eu te homenageio. Obrigada. Primeiro te agradecendo, né, por você ser essa parceira da Madel, por você ter trago esse conhecimento tão diferenciado para nós. Obrigada. E tem um momento também que a gente traz para a Larissa, né? Quem na vida dela marca esse momento especial que ela está vivendo, né? Conta um pouquinho para nós. Eu trouxe a minha mãe. Que linda. Para mim, ela é um exemplo, assim, de mulher forte, mulher batalhadora. Eu acho que eu herdei muitas coisas dela, em tentar sempre, assim, ser independente, sabe? Tentar sempre, se algo parece não ser capaz, eu ir atrás igual eu te contei da minha carreira, né? Eu estava no escritório, eu pensei... Claro, muitas pessoas têm medo, sabe, de arriscar. Sim. E eu peguei e falei, não, vou sair, vou arriscar, vai dar certo. E foi dela que eu herdei isso, sabe? Ela nunca teve medo de arriscar. Que linda. E eu até brinco, assim, que às vezes em casa, assim, eu chamava ela de Pereirão. Porque era uma atriz, né, que tinha esse nome Pereirão. E que ela fazia tudo. Tudo ela fazia, não gostava de pedir ajuda, pode ser um defeito, mas tudo ela se virava. Então, eu queria homenagear ela, agradecer por ela ter me passado esse ensinamento, por ser uma mulher forte e não ter medo de arriscar. Que linda, um beijo grande para sua mãe, um beijo grande em toda a sua família, viu, Larissa? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, seja sempre muito bem-vinda aqui. Amei conhecer a sua história, viu? Muito obrigada. E você que curte aqui o nosso Madel Lado a Lado toda terça e toda quinta-feira às 8 horas da noite. Eu estou aqui com o maior amor do mundo, com o maior carinho, sempre trazendo um tema que possa auxiliar vocês que estão em casa. Um grande beijo para todos e até a próxima, que vem logo, logo.